Imagine a cena mais cruel possível. Você está no auge da sua gravidez, 8 meses, radiante, exausta, cercada por 35 amigas e familiares no seu chá de bebê luxuoso. Risadas, presentes, bolo, o cenário perfeito. É então que o mundo acaba. A campainha toca. Um estranho, com um envelope pesado, exige sua assinatura. Você abre o envelope ali mesmo, na frente de todos, e o mundo estilhaça. Papéis de divórcio. Protocolados ontem pelo seu marido, Daniel, o pai do seu filho, enquanto ela se preparava para este exato momento. O que ele não sabia, o que absolutamente ninguém imaginava, era que, enquanto ele a julgava em casa sem fazer nada, Rebeca Alencar estava construindo algo extraordinário. Algo com o valor chocante de 2 bilhões de dólares. E na manhã seguinte, o Brasil inteiro descobriria. Esta é a história real de Rebeca, a mulher traída em seu momento de maior vulnerabilidade, que descobriu o caso do marido, a amante grávida e sua traição completa. Mas é também a história da virada mais satisfatória que você já vai ouvir, porque às vezes a pessoa que pensa que está te deixando sem nada descobre que está, na verdade, indo embora de mãos vazias. Fique comigo. Esta história tem tudo. Traição, um negócio bilionário, um nascimento, um acerto de contas e o tipo de justiça que restaura a sua fé no universo. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. O bebê chutou forte contra suas costelas, no momento exato em que a campainha tocou pela 3ª vez. Rebeca Alencar apertou a mão contra a barriga arredondada, tentando acalmar o movimento lá dentro. 8 meses de gravidez, 33 semanas exatas. O aplicativo de bebê em seu celular dizia que sua filha estava do tamanho de um abacaxi agora. Alguém atenda a isso. Sua sogra, Márcia, chamou do outro lado do salão de eventos do clube de elite em Alphaville. Ela estava perto da mesa de presentes, arrumando pacotes com movimentos precisos. Tudo tinha que ser perfeito para Márcia. O chá de bebê estava a todo vapor. 35 mulheres preenchiam o espaço, suas vozes criando um agradável burburinho de conversa e risos. Decorações em azul claro pendiam do teto, toalhas de mesa combinando, arranjos de centro com pequenos sapatinhos e chocalhos. Larissa, sua melhor amiga, organizou tudo enquanto Rebeca estava enterrada em trabalho. Um trabalho que ninguém ali conhecia. Eu atendo, Sofia, sua assistente, disse, aparecendo ao lado de Rebeca. Sua assistente parecia preocupada. Sofia sempre parecia preocupada ultimamente. A campainha tocou de novo. Rebeca se ajeitou na cadeira. Suas costas doíam, seus tornozelos estavam inchados. Ela usava um vestido de grávida azul que custou mais do que deveria, porque Márcia insistiu no clube, e o clube tinha padrões. Daniel havia mandado mensagem 2 horas atrás. Emergência com cliente, vou me atrasar. Desculpa padrão de Daniel, ausência padrão de Daniel. Sofia voltou, o rosto pálido. Rebeca, ela sussurrou. Tem um homem na porta. Ele diz que precisa falar com você. Diga a ele que estou ocupada. Ele diz que é um oficial de justiça. Ele tem documentos para você, papéis legais. Ele disse que você precisa assinar. O salão se inclinou levemente. Rebeca agarrou os braços de sua cadeira. O quê? As conversas ao redor continuaram. Ninguém mais tinha ouvido. Ainda não. Rebeca se levantou devagar. Seu corpo protestou. Tudo doía ultimamente. Ela caminhou em direção à entrada, consciente dos olhos que a seguiam. Os olhos de Márcia, especialmente. O homem na porta usava um terno barato e carregava uma pasta de couro. Ele parecia desconfortável. Rebeca Ann Alencar? Sim. Preciso que a senhora assine aqui, por favor. Ele estendeu uma prancheta. Rebeca pegou-a com as mãos trêmulas,
Assinou seu nome. Ele lhe entregou um envelope. Tenha um bom dia, senhora. Ele saiu rapidamente. Provavelmente tinha outras vidas para arruinar hoje. Rebeca ficou parada na porta segurando o envelope. Papel pesado. Peso oficial. Ela sabia o que era antes de abri-lo. Atrás dela, a festa havia silenciado. Ela abriu o envelope, tirou os documentos, leu a primeira página 1, 2, 3 vezes. Petição de dissolução de casamento. As palavras embaçaram, focaram, embaçaram de novo. Protocolada ontem. Daniel havia protocolado o divórcio ontem, enquanto ela fazia as unhas para o chá, enquanto ela embalava as lembrancinhas, enquanto ela fazia tudo sozinha, porque ele estava sempre trabalhando. Rebeca! A voz de Larissa. Sua melhor amiga se materializou ao seu lado. O que é isso? Rebeca entregou-lhe os papéis. Observou o rosto de Larissa mudar ao ler. Viu a cor sumir. Viu a advogada em Larissa assumir o controle. Aquele filho de uma... Larissa se conteve. Olhou para o salão cheio de mulheres fingindo não encarar. Precisamos conversar. Agora. O celular de alguém piscou. Uma foto. Outro flash. O momento estava sendo capturado, preservado. Estaria nas redes sociais em minutos. Márcia atravessou o salão. Seus saltos estalaram no piso de madeira. Ela olhou para os papéis nas mãos de Larissa. Olhou para o rosto de Rebeca. Ela não parecia surpresa. Você sabia, Rebeca disse em voz baixa. Você sabia que ele estava fazendo isso. A boca de Márcia se apertou. Este não é o momento nem o lugar para esta discussão. Ele me entregou papéis de divórcio no meu chá de bebê, no seu clube, na frente de todos. Quando exatamente é o momento certo? A sala estava completamente em silêncio agora. 35 mulheres assistindo. 35 testemunhas da sua humilhação. Acho que você deveria ir embora, Márcia disse. Sua voz era gelada. Este é o meu chá. É a minha afiliação. Meu clube. Minha reserva. Larissa tocou o braço de Rebeca. Vamos, Rebeca. Vamos embora. Rebeca olhou ao redor do salão, para as decorações que ela não escolhera, para os convidados que eram, em sua maioria, amigos de Márcia, para os presentes empilhados, embrulhados em papel que combinava com o tema. Ela pensou em sair correndo, em desabar, em gritar. Em vez disso, ela endireitou a coluna, levantou o queixo, colocou as 2 mãos na barriga onde sua filha chutava e chutava. Obrigada a todas por terem vindo, ela disse. Sua voz não tremeu. Um pequeno milagre. Agradeço os presentes. Agradeço o tempo de vocês. O chá de bebê acabou. Ela caminhou em direção à saída. Larissa pegou sua bolsa. Sofia carregou os presentes nos braços, recusando a ajuda de qualquer pessoa. Ninguém mais se moveu. No estacionamento, Rebeca conseguiu chegar ao carro antes que seus joelhos cedessem. Ela se sentou no banco do motorista. Encarou o volante. Não conseguia se lembrar de como virar a chave. Larissa deslizou para o banco do passageiro. Você não vai dirigir. Me dê as chaves. Eu estou bem. Você não está bem. Ninguém estaria bem. Me dê as chaves. Rebeca as entregou. Sofia carregou presentes no porta-malas. Entrou no banco de trás. Eles ficaram em silêncio. Para onde você quer ir? Larissa perguntou. Rebeca pensou em casa. A casa que Daniel insistiu em comprar. 5 quartos de que não precisavam. O nome dele na escritura. Os móveis dela. A decoração dela. O ativo dele. O escritório. Rebeca, você deveria descansar. O escritório, por favor. E Larissa deu a partida no carro. Saiu do estacionamento do clube. Passou pelos gramados bem cuidados. Passou pelas quadras de tênis. Passou pela vida que Márcia desejava para seu filho.
Sofia se inclinou para a frente. A reunião do Grupo Rodrigues, eles adiantaram. Amanhã às 9. Eu me lembro. Você não precisa ir. Podemos remarcar. Não, nós não vamos remarcar. Larissa olhou para ela. Que reunião? Negócios. Que tipo de negócio? Rebeca olhou pela janela. Viu a cidade passar. A cidade onde ela havia construído algo real. Enquanto todos pensavam que ela estava brincando de empreender. Enquanto Daniel pensava que ela não estava fazendo nada. O tipo que está prestes a mudar tudo, ela disse. Ela tinha 24 horas para fechar um negócio de 2 bilhões de dólares. E seu marido não fazia ideia de que ela era quem estava vendendo. O seu escritório ficava no bairro de Pinheiros, em um galpão reformado. Janelas industriais. Tijolo aparente. Nada parecido com as torres corporativas onde Daniel trabalhava. A Next Soluções ocupava os 2 andares superiores. 63 funcionários que sabiam exatamente quem Rebeca era, que respeitavam o que ela havia construído. Graça Medeiros estava esperando no hall. Aos 55 anos, Graça havia construído e vendido 3 empresas. Ela usava o cabelo grisalho curto, vestia roupas casuais caras, comandava qualquer sala em que entrasse. Ela deu uma olhada no rosto de Rebeca e disse: "Sala de conferências, agora." Elas subiram no elevador em silêncio. Sofia se separou no 3º andar para lidar com a situação dos presentes. Larissa e Graça flanquearam Rebeca como guarda-costas. A sala de conferências tinha janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Rebeca afundou em uma cadeira. Pressionou as palmas das mãos contra a superfície fria da mesa. "Me diga", Graça disse. "Daniel deu entrada no divórcio ontem. Me fez ser intimada no chá de bebê hoje." A expressão de Graça não mudou. Ela tinha visto de tudo em suas décadas de negócios. Nada mais a chocava. "A mãe dele sabia", Rebeca continuou. Ela estava lá, sorrindo, interpretando a anfitriã. Ela sabia o que estava por vir. Onde ele está agora? Eu não sei. E não me importo. Larissa espalhou os papéis do divórcio pela mesa. Ele protocolou em um estado diferente, alegando que ela abandonou o casamento. Ele não listou nenhum ativo no nome dela. Solicitou documentação financeira completa. É uma emboscada estratégica. Graça pegou os papéis. Leu-os com a velocidade de alguém que havia revisado milhares de contratos. Sua boca ficou fina. "Ele acha que você está falida. Ele acha que eu faço consultoria freelance. Ele não tem ideia sobre a Next Soluções?" "Nenhuma. A empresa está registrada em uma holding. Meu nome não está em nenhum documento público. Eu lido com todas as comunicações externas. Pelo que ele sabe, eu trabalho meio período em casa ganhando trocados." Graça pousou os papéis. Olhou para Rebeca com algo parecido com orgulho. "E amanhã estamos vendendo a empresa que ele não sabe que existe por 2 bilhões de dólares. Esse é o plano." Larissa soltou um som entre uma risada e um suspiro. "Eu sou sua melhor amiga, sua advogada. Como eu não sabia disso? Você sabia que eu estava trabalhando. Eu te falei sobre a empresa, você só não perguntou os detalhes." "Detalhes como valer bilhões?" Rebeca deu de ombros. Arrependeu-se imediatamente. Seus ombros doíam. Tudo doía. Graça serviu água da jarra na mesa. Entregou um copo a Rebeca. Sem vinho. Nunca vinho. Rebeca não bebia há 8 meses. Às vezes ela sentia falta. Principalmente hoje. "O que você precisa?" Graça perguntou. "Preciso entender. Preciso saber por quê. Preciso saber quando ele parou de me amar. Se ele algum dia me amou de verdade." "Essas respostas não vão ajudar." "Eu sei, mas preciso delas de qualquer maneira." Larissa checou o relógio. "São 16h30. O escritório de advocacia para o protocolo está fechado.
Não consigo informações até amanhã. Mas posso te dizer o seguinte: com base nestes papéis, ele está alegando que você gastou excessivamente. Ele quer que você assuma 70 a dívida conjugal. Hipoteca, cartões de crédito, pagamentos de carro. Eu paguei a hipoteca no ano passado, através da holding, anonimamente. Ele não sabe. Os olhos de Larissa ficaram aguçados. A advogada nela totalmente engajada agora. O que mais ele não sabe? Tudo. Ele não sabe que comprei os carros à vista. Ele não sabe que estive financiando a conta de aposentadoria dele. Ele não sabe que a casa que ele pensa ser o ativo dele é, na verdade, minha. Por quê? Larissa perguntou. Por que deixá-lo pensar que ele estava te sustentando? Porque ele precisava pensar isso. Porque o ego dele exigia isso. Porque eu estava cansada de brigar por dinheiro toda vez que queria investir na minha empresa. O bebê chutou forte. 3 movimentos rápidos. Rebeca pressionou a mão contra a barriga. Sentiu o empurrão sólido de um pezinho minúsculo. Ela está chateada, Rebeca disse. Ela sabe que estou estressada. Graça contornou a mesa. Agachou-se ao lado da cadeira de Rebeca, apesar de sua saia lápis e sapatos caros. Me escute. Você construiu algo extraordinário enquanto todos pensavam que você não estava fazendo nada. Você está prestes a se tornar uma das mulheres mais ricas e bem-sucedidas em tecnologia. E aquele homem escolheu te deixar no dia anterior ao seu triunfo. Perda dele, estupidez dele, o arrependimento dele de carregar para sempre. Eu estou grávida de 8 meses. E poderosa. Não se esqueça de poderosa. A garganta de Rebeca apertou. Ela não iria chorar. Não aqui. Não agora. Ela havia chorado o suficiente no carro, no banheiro, no clube, no estacionamento. O que eu faço? Você vai para casa, você descansa, você se prepara para amanhã. Você fecha o maior negócio da sua vida e você deixa Daniel descobrir o que ele perdeu pelas notícias. Rebeca dirigiu para casa. Larissa queria segui-la. Graça se ofereceu para passar a noite. Rebeca recusou as duas. Ela precisava ficar sozinha. Para pensar. Para processar. A casa estava vazia quando ela chegou. Claro que estava. Daniel provavelmente estava em seu apartamento. Aquele que ele mantinha para quando trabalhava até tarde. Aquele que ela nunca tinha visto. Ou talvez estivesse com Vitória. Rebeca jogou a bolsa no balcão da cozinha. Caminhou por cômodos que de repente pareciam um museu. A sala de estar com móveis que ela escolhera. A cozinha com eletrodomésticos que ela pesquisara. A sala de jantar onde eles não comiam juntos há meses. Tudo parecia igual. Tudo parecia diferente. Ela subiu as escadas lentamente. Seu corpo protestava a cada passo. O bebê pressionava suas costelas, contra sua coluna, ocupando todo o espaço disponível. A porta do quarto do bebê estava aberta. Ela mesma havia pintado. Amarelo suave. Gênero neutro. Daniel disse que não se importava de um jeito ou de outro, menino ou menina, o que a fizesse feliz. Exceto que ele não perguntou o que a fazia feliz. Ele perguntou qual cor aumentaria o valor de revenda. Rebeca sentou-se na poltrona de balanço, aquela que sua mãe usara quando Rebeca era bebê. Reformada, estofada novamente, pronta para a próxima geração. Ela deveria descansar, deveria dormir, deveria se preparar para amanhã. Em vez disso, ela pensou no escritório de Daniel, o espaço privado dele, o cômodo em que raramente entrava porque ele preferia manter o trabalho separado. Ela o encontrou na segunda tentativa, o laptop escondido atrás de livros na prateleira, o laptop que ele pensava estar escondido. Senha. Ela tentou o aniversário dele. Errado. O aniversário dela.
Errado. O aniversário de casamento deles. Errado. Ela tentou Vitórias o nome da assistente e o aniversário dela. O laptop desbloqueou. Rebecca sentou-se à mesa dele. Abriu o e-mail. A conta pessoal que ele pensava ser privada. Os e-mails remontavam a 14 meses. Antes da gravidez. Antes da concepção cuidadosamente cronometrada que Daniel sugeriu. Momento ideal para a trilha de sociedade, ele havia dito. Como se bebês fossem decisões de negócios. Os primeiros e-mails eram profissionais. Perguntas de trabalho, agendamento, comunicação normal de assistente. Então eles mudaram. Flerte, testando limites, ultrapassando limites. 6 meses atrás, eles eram explícitos. Planos para se encontrarem, hotéis, atos específicos descritos em detalhes. Rebecca leu todos eles. Cada palavra, cada traição, cada mentira. O último e-mail era de 3 dias atrás. Assim que o bebê nascer e ela estiver presa em casa, podemos ser mais cuidadosos. Ela nunca vai nos deixar. Ela é muito dependente. Rebecca fechou o laptop. Colocou-o de volta na prateleira. Caminhou até o banheiro. Vomitou. Ela escovou os dentes. Lavou o rosto. Olhou para si mesma no espelho. Olhos vermelhos. Pele pálida. Barriga enorme e redonda. Ela parecia exausta. Ela parecia derrotada. Ela não parecia em nada a mulher que havia construído uma empresa de 2 bilhões de dólares. Ele não a deixou porque se apaixonou. Ele a deixou porque pensava que ela não tinha nada. Rebecca voltou para o quarto do bebê. Sentou-se na poltrona de balanço. Colocou as 2 mãos na barriga. Seu pai pensa que eu não sou nada, ela disse em voz alta. Deixe-me dizer o que eu sou. Ela pegou o celular. Abriu seus arquivos privados. Aqueles que Daniel nunca viu. Nunca perguntou. 4 anos atrás, ela havia desenvolvido uma arquitetura proprietária de IA para logística preditiva. Algoritmos complexos que podiam prever interrupções na cadeia de suprimentos antes que acontecessem. Podiam otimizar rotas em tempo real. Podiam economizar milhões de dólares em eficiência para as empresas. Ela começou no quarto de hóspedes, trabalhando tarde da noite, quando Daniel viajava. O que era frequente. Ele viajava tanto. Graça a encontrou através de um fórum de tecnologia. Reconheceu seu gênio. Investiu. Tornaram-se parceiras. Juntas, elas construíram a Next Soluções do zero. Elas cresceram com recursos próprios por 2 anos. Cresceram com cuidado. Mantiveram tudo em segredo. O nome de Rebecca enterrado na papelada da holding. Graça como a face pública. Mais seguro assim. Mais limpo. Daniel nunca perguntou sobre o trabalho dela. Nunca se importou. Quando ela mencionava reuniões, ele balançava a cabeça distraidamente. Quando ela falava sobre código, seus olhos se vidravam. Quando ela celebrava pequenas vitórias, ele estava sempre em uma ligação. Agora, o Grupo Rodrigues queria adquiri-los. James Rodrigues, o próprio. Um homem que havia construído um império de logística e sabia exatamente o valor de sua tecnologia. 2 bilhões e 50 milhões de dólares, 70% para os acionistas. 45% era a participação de Rebecca, após impostos, após pagamentos, após tudo. 873 milhões de dólares em suas contas pessoais. Rebecca abriu o aplicativo de gravidez em seu celular. Semana 33. O bebê é do tamanho de um abacaxi. Marcos de desenvolvimento, preparando-se para a vida fora do útero. Ela rastreou todas as semanas, todos os sintomas, todas as mudanças, sozinha, porque Daniel estava sempre ocupado, sempre viajando, sempre construindo sua carreira, enquanto ela estava construindo um império. Eu fiz isso.
Ela sussurrou para a barriga, para sua filha, para si mesma. Eu construí algo real, enquanto ele estava construindo mentiras. O bebê chutou em resposta, forte, insistente, como se dissesse: eu sei, mamãe. Eu sei. Larissa chegou de manhã cedo. Rebeca não tinha dormido. As contrações começaram às 2 da manhã. Braxton Hicks. Falso trabalho de parto. Seu corpo praticando para a coisa real. A doutora Patrícia confirmou por telefone, induzido por estresse. Beba água. Descanse. Ligue se ficarem regulares. Elas não ficaram regulares. Elas vinham e iam. Imprevisíveis. Como todo o resto em sua vida agora. Larissa entrou com a chave reserva. Encontrou Rebeca na cozinha, olhando para o café frio que ela não tinha bebido. Você está com uma aparência péssima. Obrigada. É sério. Quando foi a última vez que você dormiu? Eu não me lembro. Larissa jogou o café frio na pia. Fez um fresco. Adicionou creme e açúcar do jeito que Rebeca gostava, antes que a gravidez fizesse tudo ter um gosto estranho. Precisamos falar sobre os papéis do divórcio. Eu sei. Larissa espalhou-os pela ilha da cozinha. O mármore estava frio sob as palmas de Rebeca, aterrando. Real. Ele está alegando dívida conjugal, dizendo que você gastou excessivamente. Quer que você assuma 70% da hipoteca, dos cartões de crédito, dos pagamentos de carro. Tudo. Eu paguei a hipoteca no ano passado, anonimamente, através da holding. Larissa olhou para cima abruptamente. Ele não sabe? Ninguém sabe. A empresa está registrada na holding. Meu nome não está em nenhum documento público. Graça lida com todas as comunicações externas, toda a imprensa, todas as negociações até agora. Rebeca, quanto vale sua empresa? A partir das 9 horas desta manhã, se o negócio fechar, minha parte é pouco menos de $1 bilhão. Larissa sentou-se. Levantou-se. Sentou-se novamente. Ele pensa que você está falida. Ele protocolou, alegando que ele é o único provedor. Listou minha renda como 0. Você declara imposto de renda separadamente? Despesas legítimas de negócios. Minha contadora é excelente. Tudo é legal. Tudo está documentado. Larissa começou a rir. Não uma risada engraçada. O tipo que surge quando a realidade é muito absurda para ser processada normalmente. Isso é poesia. Isso é poesia de verdade. Esta é a minha vida. Não, isso é justiça. Larissa pegou seu laptop. Começou a digitar. Posso adiar o processo de divórcio por semanas. A fase de descoberta o destruirá. Mas há uma maneira melhor. Que maneira? Deixe-o pensar que venceu. Deixe-o pensar que você está desesperada. Deixe-o prosseguir com confiança. Então, nós o atingimos com tudo durante a descoberta. Cada ativo, cada conta, cada coisa que ele não sabia. Rebeca considerou isso. Parte dela queria ligar para Daniel agora mesmo, gritar com ele, dizer-lhe exatamente o que ele estava perdendo. Observar seu rosto quando ele percebesse. Mas isso era emoção falando, e ela não havia construído uma empresa bilionária tomando decisões emocionais. Nós o deixamos se enforcar, Rebeca disse lentamente. Exatamente. Por quanto tempo você pode adiar? 3 semanas no mínimo, talvez 4. Depende da agenda do tribunal e de quão agressivo o advogado dele for. Até lá, a aquisição será pública. O dinheiro estará nas minhas contas. Tudo estará documentado e finalizado. E ele não terá nenhuma reivindicação legal sobre nada disso, porque foi ganho por uma empresa que existia antes do seu casamento. Rebeca sentiu algo mudar em seu peito. Não o bebê. Algo mais. O peso da traição se aliviando ligeiramente, substituído por algo mais duro, mais limpo. Propósito.
O que eu preciso fazer? Nada. Deixe-me cuidar da parte legal. Você cuida do negócio. Feche-o. Garanta-o. Certifique-se de que tudo esteja à prova de balas. O bebê chutou. Forte. 3 movimentos rápidos. Ela concorda, Rebecca disse. Pressionou a mão onde os chutes eram mais fortes. A expressão de Larissa se suavizou. Como você realmente está. Não o negócio. Não o divórcio. Você, a mulher grávida de 8 meses que acabou de ter o mundo explodido. Rebecca pensou em mentir, em dizer que estava bem. Ela estava sempre bem. Estou aterrorizada, ela disse em vez disso. Estou furiosa. Estou de coração partido. E estou aliviada. Tudo ao mesmo tempo. Isso é humano. Eu não tenho tempo para ser humana. Tenho uma reunião em 3 horas que determinará todo o meu futuro. Então, vamos te preparar. Sofia chegou às 7 com o café da manhã. Comida de verdade. Proteína. Fruta. As coisas de que Rebecca precisava, mas vivia esquecendo de comer. A apresentação está perfeita, Sofia disse, espalhando papéis pela mesa. Os números são herméticos. A demonstração é impecável. A equipe do Grupo Rodrigues fez sua devida diligência. Eles sabem o que estão comprando. E o comunicado de imprensa? Embarcado até você dar a palavra. Todas as principais mídias de tecnologia estão prontas. Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, TechCrunch, Wired, todos eles. Rebecca tomou banho. Vestiu-se com cuidado. Terno de negócios de maternidade. Azul marinho. Profissional. A roupa de grávida mais cara que o dinheiro podia comprar, porque Graça insistiu. Sapatos confortáveis. Sem saltos. Ordens da doutora Patrícia. Seus tornozelos não aguentavam mais saltos. Sua aliança de casamento ainda estava em sua mão esquerda. Ela a encarou. Ouro branco. Diamante pequeno. Daniel a pediu em casamento em um restaurante agradável, mas não extraordinário. O salário dele era bom, mas não incrível ainda. Nós vamos melhorar um dia, ele disse. Esse dia nunca chegou. Ele conseguiu promoções. Seu salário triplicou. O anel permaneceu o mesmo, porque ele parou de vê-la. Parou de pensar nela. Parou de se importar. Rebecca deixou a aliança. Não por ele. Por ela mesma. Um lembrete. Um símbolo. Prova de que ela havia tentado. De que ela havia se comprometido. De que o fracasso era dele, não dela. Elas chegaram ao escritório às 8h30. Graça já estava na sala de conferências, andando de um lado para o outro. Ela nunca andava de um lado para o outro. Graça estava sempre calma, sempre controlada. Você está bem? Rebecca perguntou. Eu vendi 3 empresas. Nunca fiquei nervosa antes. Mas esta é importante. Graça parou de andar. Olhou diretamente para Rebecca. Porque você a construiu enquanto todos te diziam para ficar pequena. Enquanto seu marido te ignorava. Enquanto a mãe dele te desprezava. Você construiu algo que muda o mundo. E hoje você prova isso. A sala de conferências se encheu. A equipe jurídica de Graça. Os consultores financeiros. Os contadores. Todos que haviam trabalhado para tornar este momento possível. Às 8h, a recepção ligou. O Grupo Rodrigues chegou. Em 3 horas, ela se tornaria uma das mulheres mais ricas e bem-sucedidas em tecnologia. E seu marido descobriria pelas notícias. James Rodrigues tinha 68 anos. E parecia alguém que havia passado esses anos construindo coisas que importavam. Cabelo grisalho. Olhos perspicazes. Terno caro que era de alguma forma discreto. Ele trouxe 6 advogados. 4 executivos. 2 especialistas técnicos. Pessoas que sabiam como avaliar o que estavam comprando. Senhora Alencar. Ele apertou sua mão firmemente. Olhou para sua barriga. Para a aliança em seu dedo. Ou devo dizer, Sra. Hartwell?
Rebeca está ótimo. Rebeca, estou neste negócio há 30 anos. Sua arquitetura é revolucionária. Fizemos nossa devida diligência. Testamos seus sistemas contra todos os cenários que pudemos imaginar. Não digo isso levianamente. O que você construiu é o futuro da logística. Eles se sentaram. Graça começou a apresentação. Especificações técnicas, métricas de desempenho, depoimentos de clientes, projeções de receita. Rebeca observou a equipe de Rodrigues. Viu o momento em que eles entenderam. Viu a realização de que isso não era hipérbole. Era real. Os especialistas técnicos fizeram perguntas profundas, o tipo que exigia compreensão real da arquitetura. Rebeca respondeu a cada uma, explicou seus algoritmos, defendeu suas escolhas, provou sua expertise. Às 10h30, as perguntas pararam. A sala ficou quieta. Rodrigues olhou para sua equipe. Eles assentiram. Vamos falar de números, ele disse. A negociação levou 2 horas. Vai e volta. Avaliações. Earn-outs. Não concorrência. Planos de integração. Contratos de emprego para a equipe-chave. Graça cuidou dos termos comerciais. Larissa cuidou da parte legal. Rebeca cuidou da visão. Ela explicou para onde a tecnologia poderia ir. Como ela poderia escalar. Por que ela revolucionaria não apenas a logística, mas toda a indústria de cadeia de suprimentos. Rodrigues ouviu. Fez perguntas inteligentes. Impôs resistência em alguns pontos. Concordou em outros. Às 11h47, eles apertaram as mãos. 2 bilhões e 50 milhões de dólares. 70% para os acionistas. 45% era a participação de Rebeca. O restante dividido entre Graça, investidores iniciais e participação acionária dos funcionários. Após impostos. Após todos os pagamentos. Após tudo. E 3 milhões de dólares para as contas pessoais de Rebeca. Anunciaremos na segunda-feira, Rodrigues disse. Daremos a você o fim de semana para se preparar. Tempo para notificar funcionários. Agendar entrevistas com a imprensa. Rebeca olhou para Graça. Viu a compreensão em seus olhos. Na verdade, Rebeca disse cuidadosamente, eu gostaria de anunciar hoje. Esta tarde, se possível. As sobrancelhas de Rodrigues se ergueram. Isso é rápido. Tenho razões pessoais para querer que isso seja público imediatamente. Posso perguntar quais são? Meu marido deu entrada no divórcio ontem. Ele pensa que eu não tenho dinheiro, sem carreira, sem futuro. Eu gostaria que ele descobrisse o contrário. A sala ficou completamente em silêncio. Então Rodrigues sorriu. Não um sorriso educado. Um sorriso de verdade. O tipo que atingiu seus olhos. Eu gosto de você, ele disse. Eu gostei de você antes. Eu gosto mais ainda agora. Anúncio às 2 horas. Faremos funcionar. O comunicado de imprensa saiu às 14h03 de uma quinta-feira. Grupo Rodrigues adquire Next Soluções por 2,5 bilhões. Ascensão meteórica de empresa de logística de IA fundada por mulher. A matéria incluía citações de Rodrigues, detalhes técnicos, números de receita e uma foto de Rebeca e Rodrigues apertando as mãos. Rebeca visivelmente grávida, profissional, confiante, poderosa. A legenda a identificava como Rebeca Alencar, fundadora e CEO. Ex-engenheira, inovadora em tecnologia. Sofia monitorava as redes sociais de sua mesa. Ligava com atualizações a cada 5 minutos. TechCrunch noticiou. Bloomberg está divulgando. Twitter está explodindo. LinkedIn está enlouquecendo. Rebeca estava sentada em seu escritório. Pés elevados no sofá. Ordens da doutora Patrícia após o estresse desta manhã. Sua pressão arterial estava mais alta do que deveria. Descansar não era opcional.
Seu celular tocava constantemente. Ela ignorou tudo, exceto Graça, Larissa e Sofia. Às 15h17, Daniel ligou. Rebeca encarou o nome dele na tela. Observou tocar 1, 2, 3, 4 vezes. Ela atendeu. Rebeca. Não Beca. Rebeca. Ele só usava seu nome completo quando estava com raiva ou assustado. Provavelmente os dois agora. Olá, Daniel. Que diabos é isso? O que estou vendo? Esta reportagem, esta empresa, Next Soluções. Isso é algum tipo de piada? Rebeca se ajeitou no sofá. Suas costas doíam. O bebê pressionava sua coluna, ocupando todo o espaço disponível. Não é uma piada. Essa é a minha empresa. Eu a fundei há 4 anos. Vendi hoje. O anúncio está correto. Silêncio. Ela o ouviu respirar. Rápido. Em pânico. É impossível. Você trabalha meio período. Você faz consultoria freelance. Não, Daniel. Você presumiu que eu trabalhava meio período. Você nunca perguntou o que eu realmente fazia. Você está me dizendo que você possui uma empresa avaliada em 2 bilhões de dólares. Possuía, tempo passado. Eu a vendi hoje. Mais silêncio. Mais longo desta vez. Há quanto tempo? 4 anos. Desde 3 meses depois que nos mudamos para esta cidade. Desde que você começou a viajar constantemente a trabalho. E você nunca me contou. Você nunca perguntou. Você nunca quis saber. Eu te disse que estava trabalhando em algo importante. Você disse que bom e voltou para seus e-mails. A respiração dele mudou. Mais rápida, mais desesperada. Isso muda tudo. O que muda, Daniel? Você quer falar cara a cara sobre nós, sobre o bebê, sobre tudo. Você quer dizer o divórcio que você protocolou ontem, durante meu chá de bebê, na frente de 35 testemunhas? Aquilo foi um erro. Eu não estava pensando claramente. Você estava pensando muito claramente. A papelada é extremamente detalhada. Você protocolou em um estado diferente. Alegou que eu abandonei o casamento. Listou minha renda como 0. Solicitou que 70% da dívida conjugal ficasse comigo. Isso não é pensar sem clareza. Isso é estratégia. Rebeca, por favor, nosso bebê vai ficar bem. Mais do que bem. Ela terá tudo de que precisa de mim. Eu sou o pai dela. Biologicamente, o que isso significa? Significa que paternidade é mais do que DNA. É aparecer, estar presente, se importar com a mãe do seu filho. Você não fez nenhuma dessas coisas. Me deixe ir até aí. Me deixe explicar. Não há nada para explicar. Você queria o divórcio. Você terá um. No momento em que ele percebeu que ela não era a esposa dependente que ele pensava, não estava a destruindo. Estava a libertando. Ela desligou. Suas mãos estavam firmes. O tremor de ontem havia sumido. Larissa ligou 2 minutos depois. O advogado de Daniel acabou de entrar em contato comigo. Moção de emergência para suspender o processo de divórcio, alegando que a reconciliação é possível, solicitando aconselhamento de casais. Negue. Com prazer. Além disso, você precisa ver algo. Larissa enviou um link. Gravação de segurança do prédio de Daniel. Carimbo de data, hora desta manhã. Antes do comunicado de imprensa. Daniel e Vitória entrando juntos em seu apartamento às 8h15, parecendo confortáveis, familiares, como se tivessem feito isso muitas vezes antes. Eles saíram às 10h30, 2 horas, enquanto Rebeca fechava o maior negócio de sua vida. Daniel estava na cama com a amante. "Salve essa filmagem", Rebeca disse. Sua voz era gelada. "Nós vamos precisar dela." Sofia trouxe o jantar às 6. Comida tailandesa, suave, nada apimentado. O bebê não aguentava mais pimenta. "A história está em toda parte", Sofia disse, colocando as embalagens.
Alguém ligou os pontos. Marido de CEO de tecnologia pede divórcio um dia antes do anúncio de negócio de 2 bilhões de dólares. O Twitter não está sendo gentil com Daniel. O que eles estão dizendo? Que ele é um idiota. Que ele estragou tudo. Que ele merece tudo o que está recebendo. Há memes. Tantos memes. Rebeca comeu devagar. Pad Thai. Rolinhos primavera. A comida tinha um gosto melhor quando a Vitória estava na mesa. Seu celular mostrava 42 chamadas não atendidas de Daniel. 18 de Márcia. 9 de Túlio. Ela bloqueou Daniel e Márcia. Deixou Túlio desbloqueado. Ele merecia uma conversa. Quando Túlio ligou naquela noite, sua voz estava rouca. Cansada. Mais velha do que seus 62 anos. Rebeca, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Eu não sabia dos papéis. Do timing. Márcia me contou ontem à noite depois. Ela sabia antes. Ela não me contou. Tenho vergonha dela. Do meu filho. De mim mesmo por não ter visto. Túlio, não, me deixe terminar. Você foi nada menos que gentil com esta família. Você tolerou a frieza de Márcia. Você apoiou Daniel em cada movimento de carreira, em cada noite tardia e viagem de negócios. E é assim que ele te recompensa? É nisso que meu filho se tornou? A garganta de Rebeca apertou. Túlio sempre foi gentil, distante às vezes, mas gentil. O único membro da família de Daniel que a tratava como uma pessoa em vez de um acessório. Eu construí algo, ela disse em voz baixa, enquanto todos pensavam que eu não estava fazendo nada, enquanto sua esposa me desprezava, enquanto Daniel me ignorava. Eu construí algo real, e estou orgulhosa disso. Você deveria estar. Eu li todas as matérias, os artigos técnicos, os relatórios de analistas. O que você criou é notável, verdadeiramente notável. O bebê vai ficar bem, financeiramente segura, amada. Eu sei que ela vai, porque você é a mãe dela. Ele fez uma pausa. Eu quero estar no parto, se você permitir, não como pai de Daniel, como avô desta criança, como alguém que quer fazer parte da vida dela. As lágrimas vieram então, silenciosas, inesperadas. Ela não chorava desde ontem. Estava segurando tudo, focando no negócio, na sobrevivência. Eu gostaria disso, ela sussurrou. Obrigada. E Rebeca, eu sinto muito, por tudo, por ter criado um filho que pôde fazer isso, por não ter visto o que estava acontecendo, por não ter sido melhor. Depois que desligaram, Rebeca sentou-se no silêncio. Sentiu o bebê se mover. Chutes fortes, saudável, ativa. Ela conversou com sua barriga, algo que ela havia começado a fazer meses atrás, quando Daniel parou de ouvir. Aquele era seu avô, Túlio, o bom. Ele quer te conhecer, fazer parte da sua vida. Algumas pessoas valem a pena manter, mesmo quando tudo desmorona. O bebê chutou em resposta. Rebeca escolheu acreditar que era concordância. Na manhã de sexta-feira, a história havia evoluído, mutado, crescido em algo maior do que o próprio negócio. Alguém encontrou as fotos do chá de bebê nas redes sociais, o momento exato em que o oficial de justiça chegou. O rosto de Rebeca ao ler os papéis. O carimbo de data, hora nas postagens coincidia com o carimbo de data, hora do protocolo de divórcio. Marido de CEO de tecnologia pede divórcio um dia antes de negócio de 2 bilhões de dólares. Não sabia que ela estava vendendo a empresa. A internet não era gentil com Daniel. O número principal de sua empresa estava congestionado com chamadas. Repórteres, pessoas irritadas, alguém alegando ser sua mãe perguntando se ele era deficiente mental. Isso fez Rebeca rir,
A primeira risada genuína em dias. Sofia compilou a cobertura. Mostrou a Rebeca os destaques, os piores momentos. A destruição completa da reputação de Daniel em tempo real. A empresa dele divulgou um comunicado. Sofia disse: resposta corporativa padrão. Os assuntos pessoais de Daniel Hartwell não refletem os valores da empresa. Eles estão revisando a situação. Tradução: ele está sendo expulso? Não é meu problema. Não, mas é satisfatório. O celular de Rebeca mostrava 63 chamadas não atendidas de Daniel. Ela havia bloqueado o número dele. Ele estava ligando de outros telefones agora. Linha do escritório. Números aleatórios. Medidas desesperadas. Larissa chegou ao meio-dia com uma atualização. Daniel quer contestar o divórcio. Alega que o casamento pode ser salvo. O advogado dele solicitou aconselhamento de casais obrigatório como pré-requisito para o processo. Absolutamente não. Foi o que eu disse a eles. Mas há mais. Larissa hesitou. Parecia desconfortável. Vitória está grávida. A sala se inclinou. Rebeca agarrou o braço da cadeira. Sentiu o mundo se reorganizar em torno desta nova informação. De quantos meses? 3 meses. Ela contou para as amigas. Uma delas vazou para um site de fofocas. Estará público até esta noite. Ele não estava apenas a deixando. Ele estava a substituindo. O bebê. A esposa. A vida inteira. Rebeca se levantou. Andou de um lado para o outro. O bebê chutou freneticamente, respondendo ao seu estresse. Ela pressionou as 2 mãos contra a barriga. Tentou se acalmar. Pelo bebê. Tudo era pelo bebê agora. Ele a engravidou enquanto eu estava grávida. Rebeca. Enquanto eu estava carregando o filho dele, enquanto eu estava lidando com enjoo matinal e tornozelos inchados e dor nas costas, enquanto eu estava pintando o quarto da nossa filha, ele estava fazendo outro bebê. Com ela. A raiva era limpa, pura, clarificadora. Ela se virou para Larissa. Eu quero a custódia total. Visitação supervisionada apenas. Eu quero cada centavo de pensão alimentícia que o tribunal conceder. E eu quero a infidelidade dele documentada em cada petição legal. O sorriso de Larissa era agudo, satisfeito. Agora estamos falando. Naquela noite, Rebeca não conseguiu dormir. As contrações iam e vinham, mais fortes do que antes, ainda irregulares. Ainda Braxton Hicks. A doutora Patrícia disse: venha se ficarem regulares, se a dor for consistente, se algo parecer errado. Tudo parecia errado, mas não clinicamente errado, emocionalmente errado. À meia-noite, Rebeca estava sentada no quarto do bebê. Paredes amarelas, móveis brancos. O berço que ela mesma havia montado porque Daniel estava viajando. O trocador que ela havia abastecido com suprimentos. A poltrona de balanço onde ela planejava alimentar sua filha. Ela leu em voz alta um livro sobre mulheres fortes. Amelia Earhart, que voou sobre oceanos. Katherine Johnson, que enviou homens à lua. Ruth Bader Ginsburg, que mudou leis que precisavam ser mudadas. Sua filha chutou junto com o ritmo de sua voz, como se estivesse ouvindo, aprendendo, preparando-se. Você vai ser forte, Rebeca sussurrou. Mais forte do que eu, mais corajosa. Você nunca vai deixar ninguém te diminuir. Você nunca vai esconder quem você é para deixar alguém confortável. Prometa-me. O bebê chutou 3 vezes. Forte, insistente. Rebeca escolheu acreditar que era uma promessa. Às 3 da manhã, ela esfregou o chão da cozinha de joelhos. Não precisava de limpeza. Ela tinha um serviço de limpeza. Os pisos estavam impecáveis. Mas ela precisava se mover, fazer algo,
Controlar uma coisa em uma vida que parecia incontrolável. O cheiro de limpador de limão encheu a cozinha. O azulejo frio pressionou suas palmas. O movimento repetitivo era calmante, meditativo. O bebê se acalmou. Parou os chutes frenéticos. Parecia entender que a mamãe precisava disso. A casa estava em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira e sua própria respiração. O relógio na parede tic-taqueava firmemente. Lá fora, o carro ocasional passava. Pessoas normais vivendo vidas normais. A vida de Rebecca nunca foi normal. Ela sabia disso há um tempo. Havia aceitado. Mas isso era diferente. Isso era liberdade. Ela passou 5 anos tentando ser o que Daniel queria, acomodando a carreira dele, apoiando as ambições dele, diminuindo a si mesma para que ele pudesse se sentir maior. E ele a deixou de qualquer maneira. Protocolou o divórcio enquanto ela carregava o filho dele, porque ele pensava que ela não tinha nada. Não era nada. Ele estava errado sobre tudo. No sábado de manhã, Daniel apareceu em sua porta. Larissa ligou primeiro. A filmagem de segurança mostra ele sentado na sua soleira. Ele está lá há 20 minutos. O que ele quer? Falar, presumivelmente. Não o deixe entrar. Eu não vou. Mas a curiosidade venceu. Ou talvez a exaustão. Ou talvez a parte dela que ainda se lembrava de amá-lo precisava ver o que ele diria. Ela abriu a porta. Daniel parecia péssimo. Terno amassado. Por fazer. Cabelo despenteado. Olheira sob os olhos. Ele parecia alguém cuja vida estava desmoronando. Ótimo. Você não pode estar aqui, Rebecca disse. Por favor. Apenas 5 minutos. Larissa disse sem contato. Eu sei. Mas eu preciso explicar. Eu preciso que você entenda. Contra todos os instintos, Rebecca se afastou. Deixou-o entrar. Ele ficou desajeitadamente no hall de entrada da casa que costumava ser dele, olhando para móveis pelos quais ele havia passado por anos sem ver. Você tem 5 minutos. Eu cometi um erro. Vitória. Aquilo foi estúpido, fraco. Eu estava com medo. Medo de quê? Disso. Ele gesticulou para ela, para a barriga dela, para a evidência da iminente paternidade. De você estar grávida, de ser pai, da minha vida mudar completamente. Então você a destruiu em vez disso? Eu entrei em pânico. Pensei que se eu saísse agora, antes do bebê nascer, doeria menos. Ruptura limpa. Recomeço. Você protocolou o divórcio no meu chá de bebê, Daniel. Não há nenhuma versão disso onde seja uma ruptura limpa. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ela costumava achar cativante. Agora parecia apenas manipulador. Praticado. Eu não sabia sobre a empresa, sobre o dinheiro. Teria importado? Não. Sim. Eu não sei. Resposta errada. Ela passou 5 anos amando um homem que era apenas capaz de amar a si mesmo. Daniel tentou novamente. Ainda podemos consertar isso, fazer aconselhamento, resolver. Pelo bebê. O bebê não precisa que você conserte nada. O bebê precisa de estabilidade, honestidade, amor. Você demonstrou nenhuma dessas coisas. Eu sou o pai dela. Biologicamente. Mas paternidade é mais do que DNA. É aparecer, estar presente, se importar com a mãe do seu filho, colocar as necessidades de outra pessoa antes das suas. Quando você fez alguma dessas coisas? Você não pode me cortar. Eu não estou te cortando. Você se cortou. No dia em que protocolou esses papéis. No dia em que engravidou sua namorada. Enquanto eu estava carregando seu filho. O rosto dele empalideceu. Como você... É público, Daniel. Desde ontem à noite. Assim como a venda da minha empresa. Sua vida pessoal agora é notícia. Como isso te faz sentir? Ele sentou-se na escada, cabeça nas mãos. A imagem do homem derrotado,
tudo está desmoronando. Não, o seu tudo está desmoronando. A realidade sempre esteve lá. Você apenas se recusou a vê-la. O que você quer de mim? Nada. Esse é o ponto. Eu não preciso de nada de você. Nem seu dinheiro, nem seu nome, nem sua aprovação, nem seu amor. Nada. O bebê precisa de um pai. O bebê terá um pai. Túlio quer se envolver, um avô de verdade. Ele será mais uma figura paterna do que você jamais foi. Isso não é justo. Rebeca riu. Amarga. Áspera. O som de alguém que ficou sem paciência para bobagens. Justo? Você quer falar sobre justo? Ela pegou o celular. Mostrou-lhe o e-mail que havia encontrado. O laptop dele. A senha dele. Vitória. A linha do tempo. Os detalhes explícitos. O planejamento. A traição. 14 meses, Daniel. Você estava planejando isso por mais de 1 ano. Enquanto tentávamos conceber. Você estava dormindo com ela. Enquanto eu lidava com o enjoo matinal. Você estava planejando sua saída. Enquanto eu pintava o quarto do bebê. Você estava construindo uma nova vida. Fale-me sobre justo. Ele não olhava para o celular. Não conseguia. Eu ia te contar. Quando? Depois que o bebê nascesse. Depois que Vitória tivesse o dela. Quando exatamente era o momento certo em sua mente? Não há momento certo. Exatamente. Porque não há maneira certa de fazer o que você fez. Nenhuma versão aceitável desta traição. Ela sentiu o bebê chutar. Forte. Protetor. Como se, mesmo de dentro, sua filha soubesse em quem confiar. Seus 5 minutos acabaram. Saia. Rebeca. Saia. Não volte. Não ligue. Não mande mensagem. Toda a comunicação será feita através de advogados a partir de agora. Essa é a sua escolha. Viva com ela. Daniel se levantou lentamente. Olhou para ela uma última vez. Abriu a boca. Fechou-a. Nada que ele pudesse dizer importaria. Ele saiu. Rebeca trancou a porta atrás dele. Acionou a corrente. Encostou-se na madeira fria. Suas mãos não tremiam. Seu coração não acelerava. Ela se sentiu calma. Clara. Certa. Algumas pessoas não merecem segundas chances. Reconhecer isso não é cruel. É sobrevivência. Em 1 hora após a saída de Daniel, ele postou nas redes sociais um pedido de desculpas público. Vago. Cuidadosamente redigido. Provavelmente escrito por seu advogado. Assumo total responsabilidade pela dor que causei à minha esposa e família. Estou comprometido em ser o melhor pai que posso ser para minha filha. Peço privacidade durante este momento difícil. Os comentários eram brutais. Você pediu o divórcio no chá de bebê dela. Você não tem privacidade. Comprometido em ser um bom pai, você engravidou sua amante enquanto sua esposa estava grávida. Esse navio zarpou. A audácia de homens medíocres nunca deixará de me surpreender. Sofia enviou capturas de tela. Você viu isso? Um vídeo. Notícias de entretenimento. Uma entrevista chorosa com Vitória. Rebeca assistiu 2 vezes. Estudou a performance. Foi bom. Quase acreditável. Vitória alegava que não sabia que Daniel era casado no início. Que ele lhe disse que o casamento havia acabado. Que eles estavam separados. Que ela também era uma vítima. O entrevistador perguntou sobre sua gravidez. Estou aterrorizada, Vitória disse, enxugando lágrimas com um lenço. Tenho 28 anos. Solteira. Grávida. Minha carreira provavelmente acabou. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Os comentários neste vídeo eram mistos. Algumas pessoas solidárias, outras céticas. Se você não sabia que ele era casado, por que o e-mail dele para você dizia assim que ela estiver presa em casa com o bebê, podemos ser mais cuidadosos? Alguém havia vazado os e-mails. Rebeca não havia feito isso.
Larissa não havia feito isso, mas alguém havia feito. A correspondência privada de Daniel agora era pública. Cada mentira, cada traição, cada detalhe repugnante. Sua carreira havia acabado, sua reputação destruída, sua vida em ruínas. Rebeca não sentiu nada sobre isso, nem alegria, nem satisfação. Nada. Apenas paz. Larissa ligou. Não responda a nada. Deixe-os se enterrarem. A filmagem, os e-mails, a linha do tempo. Está tudo funcionando a nosso favor. Eu não estava planejando responder. Bom, porque eu tenho notícias melhores. Túlio contratou seu próprio advogado. Ele está dando entrada nos direitos de avô. Independente de Daniel. Ele quer visitação agendada. Ele está apoiando sua posição de custódia. Ele está indo contra o próprio filho. Ele estava escolhendo a neta e Rebeca. Seu advogado enviou documentação, referências de caráter, registros financeiros. Túlio estava construindo um caso para provar por que ele deveria fazer parte da vida desta bebê, independentemente do que acontecesse com Daniel. Rebeca se sentou. O bebê chutava firmemente, contente, saudável. Ele é um bom homem. Ele é. E o tribunal vai amá-lo. Juiz aposentado, finanças estáveis, histórico limpo, sem drama. Ele é o avô que toda criança deveria ter. Naquela tarde, Graça chegou com champanhe, cidra espumante para Rebeca. Elas se sentaram no quintal. Sol de final de setembro. Quente, mas não opressor. Clima perfeito de São Paulo. A mulher mais inteligente que conheço, Graça disse levantando o copo, que construiu um império enquanto todos pensavam que ela não estava fazendo nada. Elas beberam. A cidra estava crisp, maçã. O bebê parecia gostar. Os chutes se acalmaram. Como você realmente está? Graça perguntou. Aterrorizada, brava, aliviada. Tudo isso ao mesmo tempo. Isso é completamente normal. É normal que eu não sinta falta dele? Não de verdade. Eu sinto falta da ideia dele. O homem que pensei que ele fosse. Mas o Daniel real. Sem perda. Eu acho que você está sentindo falta dele há anos. Sentindo falta de quem você pensava que ele era. O Daniel real? Você está melhor sem ele. Rebeca sorveu sua cidra. Observou o sol da tarde pintar o céu de rosa dourado. Eu continuo pensando em todos os sinais que ignorei. As noites tardias. As chamadas telefônicas que ele atendia em outros cômodos. As viagens de negócios que pareciam excessivas até para o trabalho dele. O jeito que ele parou de perguntar sobre meu dia. Parou de se importar com o meu trabalho. Tudo estava bem ali. Eu só não queria ver. Você confiou nele. Isso não é uma fraqueza. Parece uma. Não é. Ele é quem falhou. Não você. Você manteve suas promessas. Construiu sua carreira. Preparou-se para sua filha. Você fez tudo certo. Ele é quem falhou em todos os testes. O bebê chutou em concordância. Ou talvez apenas porque bebês chutam. De qualquer forma, Rebeca escolheu interpretar como apoio. O que acontece agora? Agora você descansa. Você se prepara para a maternidade. Você deixa seus advogados lidarem com Daniel. Você deixa seus gerentes de dinheiro lidarem com suas contas. Você se permite ser humana por 1 minuto. Eu não sei como fazer isso. Sabe? Sim. Você apenas esqueceu. Muitos anos se diminuindo. Hora de lembrar quem você realmente é. Naquela noite, a doutora Patrícia ligou. Rebeca, preciso que você venha. Alguns dos seus resultados de exames de ontem são preocupantes. Pressão arterial elevada, proteína na sua urina, sinais de pré-eclâmpsia. Quero monitorá-la durante a noite. Apenas precaução. Eu me sinto bem. Complicações induzidas por estresse nem sempre têm sintomas óbvios. É isso que as torna perigosas. Por favor, deixe-me examiná-la corretamente.
Rebeca concordou. Larissa a levou para o hospital. Eles a internaram na ala de maternidade. Monitores, soro, verificações constantes. Sua pressão arterial estava em 170/90. Muito alta. O rosto da doutora Patrícia estava preocupado, mas calmo. Talvez precisemos induzir o parto mais cedo. O bebê está com 34 semanas. Grande o suficiente. Desenvolvido o suficiente. Mas o estresse está afetando as duas. Se sua pressão não estabilizar, esta semana. Talvez antes. É muito cedo. 34 semanas é cedo. Mas seguro. Temos uma excelente UTI neonatal, se necessário. Agora, você é a paciente com quem estou preocupada. A pré-eclâmpsia pode escalar rapidamente. Não vou arriscar. Eles a mantiveram durante a noite. Monitoraram todos os sinais vitais. Verificaram a frequência cardíaca do bebê constantemente. Forte, estável, saudável. Rebeca não conseguia dormir. O hospital à noite era seu próprio mundo. Sons suaves, passos leves, o choro de um bebê no corredor. A vida continuava em pequenos quartos. Ela observou os monitores, o batimento cardíaco do bebê, o dela, 2 vidas, separadas, mas conectadas, em breve totalmente separadas. O pensamento era aterrorizante e estimulante em igual medida. Domingo de manhã, sua pressão arterial subiu, 150/100. A doutora Patrícia tomou a decisão. Vamos induzir hoje. O bebê precisa sair. O risco para você é muito alto. Eu não estou pronta. Eu sei, mas seu corpo discorda. Às vezes, nossos bebês têm seu próprio timing. Larissa chegou em 20 minutos. Sofia trouxe a mala da maternidade que Rebeca havia arrumado semanas atrás, apenas por precaução. Graça trouxe flores e a presença calma que tornava tudo administrável. Você consegue, Larissa disse, apertando a mão de Rebeca. Não sinto que consigo. Ninguém se sente. Esse é o ponto. Você apenas faz de qualquer maneira. Túlio chegou ao meio-dia. Quieto. Firme. Ele olhou para Rebeca com preocupação de avô. Como você está se sentindo? Como se meu corpo estivesse me traindo. Seu corpo está te protegendo. E minha neta, isso não é traição. Isso é sabedoria. Ele segurou sua mão durante as contrações. Não estremeceu quando ela apertou com muita força. Não saiu, mesmo quando as horas se estenderam longas. Daniel quer estar aqui. Túlio disse cuidadosamente durante um momento de silêncio. Não. Eu disse a ele que essa seria sua resposta. Estou te dizendo. Para que você saiba, eu perguntei. Obrigada. O trabalho de parto foi longo. 12 horas. Doloroso. Exaustivo. Cada contração parecia que seu corpo estava tentando se virar do avesso. A doutora Patrícia verificou seu progresso. 4 centímetros. 6. 8. Os números subiam lentamente. Você está indo muito bem, ela disse após cada verificação. Melhor do que bem. Você é forte. Rebeca não se sentia forte. Ela sentia que estava sendo partida ao meio, como se cada pedaço dela estivesse sendo testado, quebrado, refeito. Larissa segurou uma mão. Túlio segurou a outra. Graça ficou perto da porta, pronta para ajudar no que fosse necessário. Às 21h30 daquela noite, a doutora Patrícia disse as palavras que Rebeca estava esperando. Hora de fazer força. 3 forças. 10. Mais. Rebeca perdeu a conta. Então a doutora Patrícia disse: mais uma, e você conhecerá sua filha. Rebeca fez força com tudo o que lhe restava. Cada grama de força, cada pedacinho de determinação que havia construído uma empresa bilionária. Cada pedaço de vontade que havia sobrevivido à traição e ao coração partido e à humilhação pública.
Às 23h47 de domingo, 29 de setembro, sua filha nasceu. 3 quilos e 20 gramas. Pequena, mas saudável. Rosada, gritando e absolutamente perfeita. Eles a colocaram no peito de Rebeca, pele a pele. O bebê parou de chorar imediatamente. Abriu os olhos. Azul escuro. Todos os bebês tinham olhos azuis escuros no início. Rebeca sabia disso por pesquisa, por livros, por se preparar. Mas saber e experimentar eram coisas completamente diferentes. Olá, Carolina, Rebeca sussurrou. Eu sou sua mãe. Carolina Graça Alencar. Graça por sua parceira de negócios, que se tornou família. Carolina por força, por liberdade. O nome significava mulher livre. Túlio cortou o cordão a pedido de Rebeca. Suas mãos tremiam. Seus olhos estavam marejados. Ela é linda. Ela se parece com você. Bom, Carolina passou em todos os seus testes. Escala de apegar perfeita. Sem necessidade de UTI neonatal. Apenas observação. Mãe e bebê foram levadas juntas para a recuperação. Rebeca não conseguia dormir. Não conseguia parar de olhar para a filha. Contou dedos, dedos dos pés. Estudou o rosto minúsculo que já era tão familiar. Como se ela conhecesse essa pessoa por toda a sua vida. Às 3 da manhã, seu celular vibrou. Daniel de outro número. O bebê está aqui? Por favor, me diga que o bebê está bem. Por favor, me avise que ela está bem. O nome dela é Carolina. Ela está saudável. Nós duas estamos bem. Posso vê-la? Por favor, Rebeca. Eu preciso ver minha filha. Amanhã. Durante o horário de visita designado. Com supervisão. Ela desligou. Bloqueou o número. Voltou sua atenção para Carolina. O bebê dormia no berço ao lado da cama, enrolada em cobertores de hospital, usando um minúsculo chapéu rosa. Seu rosto tranquilo. Completamente inconsciente do caos em torno de seu nascimento, ela havia criado 2 coisas que valiam mais do que dinheiro. Uma empresa que mudaria a logística para sempre, e uma filha que mudaria tudo. Segunda-feira de manhã, o hospital era um caos controlado. A imprensa havia descoberto. Não sobre o bebê especificamente. Sobre Rebeca ter sido internada após o anúncio da empresa. A segurança manteve os repórteres afastados. Sofia fez a interferência. Enviou declarações cuidadosamente redigidas. Sem fotos. Sem detalhes. Privacidade respeitada. Daniel chegou exatamente às 10 da manhã. Quando o horário de visita começou, Larissa estava lá. Túlio estava lá. Daniel não foi autorizado a entrar no quarto sozinho. Ele viu Carolina pela janela do berçário primeiro. Pressionou a palma da mão contra o vidro. Seu rosto se desfez. Quando o trouxeram para o quarto. Quando o deixaram segurar a filha pela primeira vez. Ele desabou completamente. Lágrimas escorrendo. Mãos tremendo. Ela é perfeita. Ele sussurrou. Ela é. Rebeca concordou. Eu sinto muito por tudo isso. Por tudo. Eu sinto muito. Eu sei. Podemos tentar? Não. Ele segurou Carolina por 20 minutos. Fotografou-a com a permissão de Rebeca. Falou com ela em tom suave. Fez promessas que ele poderia ou não cumprir. Quando seu tempo acabou, ele a entregou de volta com relutância. Obrigado por me deixar conhecê-la. Ela é sua filha. Você tem o direito de conhecê-la. Eu tenho o direito de conhecer você? Não. Esse navio zarpou. Você o queimou, espalhou as cinzas. Não há como voltar atrás. Depois que Daniel saiu, Túlio ficou. Segurou a neta com o cuidado de quem entendia o peso daquele momento. Ele tem boas intenções, Túlio disse em voz baixa. Boas intenções não são suficientes. Não, não são. Túlio olhou para a neta. Eu tenho orgulho de você. Eu sei que não sou seu pai, mas tenho orgulho de quem você é.
O que você construiu? Como você lidou com tudo isso com graça e força? Obrigada. Carolina tem sorte de ter você como mãe, de nascer em uma vida onde ela nunca terá que se diminuir, onde ela verá uma mulher que construiu impérios e se recusou a pedir desculpas por isso. Terça-feira de manhã, dia da alta. Rebeca vestiu Carolina com a roupa de ir para casa, vestido rosa minúsculo, chapéu, manta. Suas mãos se lembravam dos movimentos das aulas, da prática, de toda a preparação. Mas nada a preparou para o peso da responsabilidade. O amor puro, o terror absoluto de ser a única responsável por esta pessoa minúscula. Sofia as levou para casa. Larissa sentou-se no banco de trás. Túlio a seguiu em seu carro, um comboio de proteção, de apoio, de família escolhida. A cobertura estava pronta, o quarto do bebê completo, tudo preparado, mas de alguma forma diferente agora, real agora, porque o bebê era real, estava aqui, estava dependendo dela. Eu sou mãe de alguém. Eu construí uma empresa que vale bilhões. Eu sobrevivi à traição. Eu estou apenas começando. A casa era diferente com um bebê. Rebeca sabia disso intelectualmente. Havia lido os livros, feito as aulas, preparado-se tanto quanto qualquer um poderia se preparar. Viver isso era inteiramente diferente. Carolina comia a cada 2 horas. Dormia em bursts de 20 minutos. Chorava por razões que Rebeca estava aprendendo lentamente a decodificar. Choro de fome, choro de cansaço, choro de desconforto. Cada um ligeiramente diferente. Cada um exigindo soluções diferentes. Sofia trazia refeições, lasanha, sopa, comidas que podiam ser comidas com uma mão enquanto segurava um bebê. Graça trazia fraldas, lenços umedecidos, todos os suprimentos que de alguma forma acabavam mais rápido do que parecia possível. Larissa trazia documentos legais, acordos de custódia, cálculos de pensão alimentícia, cronograma do processo de divórcio. Daniel tem permissão para visitas supervisionadas, 1 hora, 2 vezes por semana, na casa de Túlio. Túlio deve estar presente o tempo todo. Ele não está lutando contra isso. O advogado dele aconselhou cooperação total. A opinião pública já o destruiu. Lutar contra você no tribunal só pioraria. Daniel trouxe presentes quando visitou. Presentes demais. Presentes caros. Um bebê não precisa de uma roupa de $200. Culpa manifestada como compras. Túlio rosteou as visitas com dignidade tranquila. Deu a Daniel espaço para se conectar com a filha, mas deixou claro de quem era a casa, de quem eram as regras. Vitória teve seu bebê em meados de outubro. Um menino, Mateus. Rebeca viu o anúncio nas redes sociais antes de Daniel lhe contar. Ela não sentiu nada sobre isso. Nem raiva, nem ciúme, nada. Daniel era problema de outra pessoa agora. O divórcio avançou eficientemente. Daniel não contestou nada. Assinou tudo. Seu advogado aconselhou cooperação. O Tribunal da Opinião Pública já havia decidido. Lutar só pioraria as coisas. A pensão alimentícia foi fixada em R$15.000 por mês. Daniel argumentou que era excessiva. O advogado dele encerrou isso rapidamente. A renda de Rebeca era registro público. O cálculo padrão se aplicava. O juiz não estava interessado em suas queixas. Em meados de outubro, os papéis foram finalizados. Rebeca Alencar estava oficialmente solteira. Oficialmente divorciada. Oficialmente livre. Ela manteve o sobrenome para o bem de Carolina. Continuidade legal, certidão de nascimento, consistência. Nada mais. A casa de Daniel, foi colocada à venda. Vendida em 3 dias. Múltiplas ofertas.
Ela aceitou a mais alta. Usou o dinheiro para mobiliar a cobertura, para construir o fundo universitário de Carolina, para investir no futuro dela. A cobertura era perfeita. 3 quartos, janelas do chão ao teto, vista para o rio, espaço para um quarto do bebê e um escritório em casa, espaço para crescer, espaço para respirar, espaço para ser ela mesma. Ela contratou uma enfermeira noturna, Maria Castellano, a mesma Maria do hospital. 62 anos, avó de 7, firme, mas gentil. Ela ajudou Rebeca a dormir em blocos de 4 horas, em vez de incrementos de 20 minutos. Dormir não é opcional, Maria disse em sua primeira noite. Dormir é sobrevivência. Você dorme. Eu te acordo para alimentar. Caso contrário, eu cuido. Demorou 3 noites para Rebeca confiar, para acreditar que Maria a acordaria se necessário, para se permitir realmente dormir. Quando ela acordou, após 4 horas ininterruptas pela primeira vez em 2 semanas, ela chorou de alívio. A vida que Daniel pensou que aprenderia a libertou. O divórcio que ele pretendia a destruir lhe deu asas. Fim de outubro. Carolina tinha 4 semanas de vida, prosperando, crescendo, começando a focar em rostos, começando a reconhecer a voz de Rebeca, começando a sorrir. Sorrisos reais, não apenas gases. Daniel solicitou uma reunião. Privada, sem advogados, apenas os 2. Rebeca concordou com uma cafeteria. Terreno neutro, localização pública. Ela levou Carolina porque estava amamentando, e o bebê ainda não pegava bem mamadeiras. Daniel chegou com uma aparência péssima, mais magro do que antes. Olheiras sob os olhos, roupas amassadas, o brilho do sucesso completamente sumido. Obrigado por me encontrar. Você tem 20 minutos. Vitória me deixou. Sinto muito. Você está? De humano para humano? Sim. Ninguém merece ser abandonado com um recém-nascido. Eu não desejaria isso a ninguém. Ela levou Mateus. Mudou-se para a casa da mãe dela. Me intimou com papéis de pensão alimentícia. Estou pagando pensão para 2 filhos agora. Minha empresa me demitiu. Dano à reputação. Estou sendo entrevistado em empresas menores, aceitando um corte salarial. Tudo está desmoronando. Daniel, o que você quer de mim? Eu queria te dizer algo. Eu estive em terapia. Terapia de verdade, não ordenada pelo tribunal. Tentando realmente me entender. Meu terapeuta perguntou por que eu saboto a melhor coisa da minha vida. Eu não tinha uma resposta. Temos trabalhado nisso. Eu acho que fui ameaçado. Por você. Pelo quão capaz você era. Pelo fato de você nunca precisar de mim para nada. Eu precisava de você. Eu precisava de um parceiro. Alguém que me visse. Alguém que se importasse. E eu falhei completamente. Rebeca ajustou Carolina, que estava amamentando. Daniel desviou o olhar, ainda desconfortável com isso. Mesmo agora. Mesmo depois de tudo. Eu não estou pedindo perdão. Ele continuou. Eu não mereço. Mas eu quero ser um bom pai para Carolina. Quero aparecer consistentemente. Não por culpa, porque ela merece. Então apareça. Não com dinheiro, não com presentes. Com tempo, com presença, com cuidado de verdade. Eu vou. Veremos. Naquela noite, Rebeca embalou Carolina no novo quarto do bebê. As luzes da cidade se espalhavam abaixo. Janelas do chão ao teto, o peso do bebê em seus braços, o ritmo da respiração, dela e de Carolina. Sincronizadas, ela pensou nas palavras de Daniel, sobre ser ameaçadora, sobre se esconder para deixá-lo confortável. Nunca mais. Carolina cresceria observando sua mãe construir coisas, recusar-se a pedir desculpas, ocupar espaço, conhecer seu valor. O melhor presente que ela poderia dar à filha
Não era dinheiro. Não era segurança. Não era nem tempo. Era exemplo. Prova viva de que as mulheres não precisavam escolher entre sucesso e família, entre carreira e maternidade, entre ser poderosa e ser amada. Você poderia ter tudo. Você poderia ser tudo. Você poderia se recusar a se diminuir. Dezembro chegou com velocidade surpreendente. O tempo se movia de forma diferente com um recém-nascido. Alguns dias duravam para sempre. Algumas semanas desapareciam. Carolina estava com 10 semanas de vida. Sorrindo constantemente agora. Sorrisos reais que iluminavam todo o seu rosto. Começando a fazer sons. Pequenos coos e gorgolejos. O começo da linguagem. O Natal se aproximava. O primeiro de Rebeca como mãe solteira. O primeiro dela como alguém que o mundo conhecia. O primeiro dela como alguém que não se escondia mais. Túlio hosteou a véspera de Natal. Pequena reunião. Graça e sua esposa. Larissa e sua namorada. Sofia e seus pais. Daniel foi convidado pelo bem de Carolina, não por Rebeca. Ele chegou na hora. Trouxe brinquedos apropriados para a idade desta vez. Blocos de madeira, livros macios, coisas que um bebê de 10 semanas poderia realmente usar. Ele segurou a filha com confiança crescente. Não estava mais aterrorizado de que ela fosse quebrar, aprendendo o peso dela, o jeito que ela gostava de ser segurada, o som que ela fazia quando estava feliz. Márcia chegou atrasada, não convidada. O rosto de Túlio se fechou quando a viu. Eu queria ver minha neta. Você sabia do divórcio, Rebeca disse em voz baixa, calmamente. Você sabia que ele estava planejando. Você sabia que ele me intimaria no chá de bebê. Você sorriu durante tudo. Eu pensei que você o aceitaria de volta. As mulheres sempre os aceitam de volta. Eu não sou as mulheres. Eu sou eu. E eu não aceito de volta homens que me traem enquanto estou carregando o filho deles. Você o prendeu com aquele bebê. Túlio se levantou. Sua voz era gelada. Mãe, você precisa ir embora. Com licença. Você me ouviu. Você não é bem-vinda aqui. Você não é bem-vinda perto da minha neta. Não até que você possa tratar a mãe dela com decência humana básica. Thomas, eu sou sua mãe. E você não é ninguém para esta criança. Saia. Márcia saiu. Furiosa. Dramática. Eles não a viram novamente. Não precisavam. Mais tarde, depois que Carolina adormeceu no berço portátil que Túlio mantinha para as visitas, os adultos conversaram na sala de estar. Luzes da árvore piscando. Fogo na lareira. O tipo de cena de filmes sobre famílias perfeitas. Exceto que esta não era uma família perfeita. Esta era uma família real. Escolhida. Construída a partir de pedaços. Mantida unida por escolha em vez de obrigação. Daniel puxou Rebeca para o lado durante um momento de silêncio. Eu estive pensando no que vou contar a Carolina quando ela tiver idade suficiente para perguntar sobre nós. Sobre por que não estamos juntos. O que você vai dizer a ela? A verdade. Que eu falhei com a mãe dela. Que eu tomei decisões terríveis. Que estou passando o resto da minha vida tentando ser melhor. Isso é bom. Você vai dizer a ela que eu te amei, mesmo que eu não tenha demonstrado? Rebeca considerou isso cuidadosamente. Olhou para o homem que havia sido seu marido, que agora era apenas o pai de sua filha. Nada mais. Eu direi a ela que você amou a ideia de mim, mas você nunca tirou um tempo para conhecer a mim de verdade. E é por isso que não estamos juntos. Essa é a verdade. Isso é justo. Daniel, eu não te odeio. Isso exigiria me importar. Eu sinto pena de você. Você tinha algo real e trocou por ilusão, por ego, pela chance de se sentir poderoso me fazendo sentir pequena. Isso é triste. Eu espero que você se resolva. Pelo bem de Mateus. Pelo bem de Carolina.
mas principalmente pelo seu próprio bem. Isso não é vida, viver neste arrependimento. Estou tentando. Bom, continue tentando. Manhã de Natal, Rebecca acordou em sua própria cama. Carolina ao lado dela, no co-sleeper. Luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto. A cidade se espalhava abaixo como uma promessa. Ela checou o celular. Mensagens de Graça, Larissa, Sofia, fotos de Carolina da noite passada, sua filha cercada por pessoas que escolheram amá-la, e um e-mail de James Rodrigues. Rebecca, o conselho gostaria de estender uma oferta. Chief Innovation Officer, sua própria divisão. Horário flexível. Opções de trabalho remoto. O que você precisar. Não queremos perder sua visão, sua mente, sua liderança. Vamos conversar em janeiro. Ela leu 3 vezes. Carolina se mexeu. Abriu os olhos. Focou no rosto de Rebecca. Sorriu aquele sorriso real que fazia tudo valer a pena. Rebecca conversou com a filha. O que você acha? A mamãe deve voltar a trabalhar? Construir mais coisas? Mostrar a você como se faz? O sorriso de Carolina se alargou. Ou talvez fossem gases. Rebecca escolheu acreditar que era a aprovação. Ela respondeu a Rodrigues. Vamos conversar em janeiro. Muito interessada. 1 ano atrás ela estava planejando um chá de bebê. Agora ela estava planejando impérios. Réveillon chegou. Rebecca ficou em casa. Carolina era muito jovem para noites tardias, para celebrações, para qualquer coisa além de sua rotina simples. Maria estava de folga. Tempo com sua própria família, seus próprios netos. Rebecca fez chá. Camomila, sem cafeína. Tudo ainda girava em torno de horários de amamentação e padrões de sono. Ela sentou-se no chão com Carolina em um tapete de brincar. Observou o bebê descobrir as próprias mãos. A maravilha naqueles olhos azuis escuros. A alegria na descoberta simples. À meia-noite, fogos de artifício explodiram sobre a cidade. Carolina se assustou. Rebecca a pegou imediatamente. Segurou-a perto. Isso são pessoas celebrando. Celebrando novos começos, recomeços, segundas chances. Ela pensou neste ano, a traição que o começou, o divórcio, o negócio, o nascimento, a transformação. Ela pensou em quem ela era, a mulher que escondeu seu sucesso para deixar o marido confortável, que se diminuiu, que pediu desculpas por ocupar espaço, e quem ela era agora. A mulher que se recusou a ser pequena, que construiu empresas bilionárias, que criou uma filha sozinha, que sabia seu valor. A verdadeira vitória não foi provar que ele estava errado, não foi assistir sua vida desmoronar, não foi nem o dinheiro, embora isso fosse bom. A verdadeira vitória foi perceber que ela nunca precisou da validação dele, nunca precisou que ele visse seu valor para que seu valor fosse real. Ela era poderosa antes que ele soubesse. Ela era bem-sucedida antes que ele se importasse. Ela era tudo antes que ele notasse. A partida dele não a diminuiu. A revelou. Eu pensei que o divórcio me destruiria. Em vez disso, ele me revelou. A mim de verdade. Eu só precisava ser corajosa o suficiente para vê-la. Enquanto Carolina adormecia em seus braços, Rebecca olhou para o ano que se iniciava. O novo cargo, as possibilidades, a aventura da maternidade, a liberdade da autenticidade. Daniel queria deixá-la sem nada. Ele a deixou com tudo. Não o dinheiro, embora isso fosse útil. Não a empresa, embora isso fosse satisfatório. Nem mesmo a vingança, embora isso fosse doce. Tudo o que realmente importava. Autoconhecimento, força, liberdade. Uma filha que cresceria observando a mãe se recusar a ser diminuída. Que aprenderia que uma mulher pode construir impérios e criar bebês.
pode ser suave e forte. Pode ser tudo de uma vez. O sorriso não era porque ela havia vencido. Não porque Daniel havia perdido. Não porque a justiça foi feita. Mas porque ela estava livre. Finalmente. Completamente. Absolutamente livre. Livre para ser ela mesma. Para construir o que quisesse. Para amar como quisesse. Para viver em seus próprios termos. O divórcio que ela pensou que a destruiria, na verdade, a salvou. A libertou de uma vida de se diminuir, de esconder sua luz, de pedir desculpas por seu poder. Ela olhou para a filha, para a pessoa minúscula que cresceria em um mundo diferente. Um mundo onde a mamãe era bem-sucedida e forte e sem remorsos. Um mundo onde as mulheres não precisavam escolher. Onde elas podiam ter tudo. Carolina nunca saberia como era sentir a necessidade de se esconder, de se diminuir, de se fazer pequena para o conforto de outra pessoa. Esse foi o verdadeiro presente, a verdadeira vitória, o verdadeiro final feliz. Não a vingança, não a justiça, a liberdade. Pura, completa, absoluta liberdade. E isso valia mais do que 2 bilhões de dólares. Mais do que qualquer empresa. Mais do que qualquer coisa. Rebeca Alencar estava livre. E ela estava apenas começando. Então, esta é a história de Rebeca. Da humilhação em um chá de bebê a se tornar uma das mulheres mais ricas e bem-sucedidas em tecnologia. Da traição à liberdade. De ser dita que não era nada a provar que era tudo. Se esta história te fez sentir algo, eu adoraria saber o quê. Deixe um comentário abaixo. Me diga seus pensamentos. Você já teve alguém que te subestimou? Você já descobriu sua própria força no momento mais sombrio? E se você gostou desta história, clique no botão Gostei. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem estas histórias. Estes contos de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Estes momentos de justiça que nos lembram que o universo se encarrega de tudo. Inscreva-se se você quiser mais histórias como esta. Pessoas reais, lutas reais, triunfos reais. O tipo de história que te faz acreditar em si mesma novamente. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Alguém que foi subestimado. Alguém que está se reconstruindo. Alguém que precisa se lembrar de seu próprio poder. Obrigado por ouvir a jornada de Rebeca. Obrigado por estar aqui. Seu tempo importa. Sua atenção importa. E lembre-se do que Rebeca aprendeu. Você não precisa da permissão de ninguém para ser poderosa. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser bem-sucedida. Você só precisa saber o seu próprio valor.